Minha mãe me deixou chorando no aeroporto para viajar com o marido. 7 anos depois, mandei o convite do meu casamento que ela nunca recebeu. Eu estava ali, com 10 anos, segurando uma mochila velha enquanto ela embarcava para Londres com Ricardo, o homem que ela escolheu em vez de mim. Ela disse que seria temporário, que em alguns meses eu poderia ir. Mentira. O que ela não sabia é que aquele momento no aeroporto não me quebrou, me forjou. E quando anos depois ela tentou voltar para a minha vida, descobriu que algumas portas, quando se fecham, ficam trancadas para sempre. Eu sou Gabriel, e aos 10 anos aprendi que família não é sangue, é escolha. Minha mãe, Patrícia, sempre foi movida pelo dinheiro. Quando meu pai morreu, ela herdou uma pequena oficina mecânica e uns 30 mil reais na poupança. Era pouco para ela, que sonhava com uma vida de luxo. Foi quando Ricardo apareceu. Empresário inglês, promessas de vida na Europa, conta bancária gorda. Em 6 meses de namoro, ele a convenceu a vender tudo e ir com ele para Londres. O único problema era eu. Ela tentou me convencer de que era pelo meu bem, que ficaria com minha tia Rosa até ela se estabelecer lá fora, que depois me mandaria buscar. Mas eu via nos olhos dela que isso nunca aconteceria. Ricardo tolerava a ideia de ter uma namorada brasileira, mas um enteado? Jamais. E minha mãe escolheu o dinheiro dele em vez do próprio filho. No aeroporto, enquanto eu chorava, ela me prometeu que ligaria toda semana, que em 6 meses estaria de volta para me buscar, que me amava mais que tudo. Mentiras bonitas para acalmar a consciência dela. Eu sabia que quando aquele avião decolasse, eu estaria órfão de mãe também. E estava certo. Minha tia Rosa me criou como filho. Mulher simples, costureira, que vivia com 2 salários mínimos, mas que me deu algo que minha mãe nunca deu. Presença. Ela estava em todas as reuniões da escola, em todos os jogos de futebol, em todos os momentos que importavam. Quando eu chorava com saudade, ela me abraçava e dizia que um dia eu entenderia que abandonar um filho é uma fraqueza que nem todo mundo tem coragem de admitir. As ligações da minha mãe duraram 3 meses. Depois viraram mensagens. Depois, pararam. 5 anos de silêncio absoluto. Eu cresci, estudei, trabalhei. Aos 15 já ajudava a tia Rosa vendendo doces na escola. Aos 17, consegui uma bolsa integral para a engenharia. Aos 22, me formei e abri minha própria empresa de automação industrial. Tudo sem ela. Se você já foi abandonado por quem deveria te amar incondicionalmente, se já sentiu o peso de uma escolha que despedaça uma criança, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que transformaram rejeição em combustível para construir algo maior. Aos 25 anos, minha empresa já faturava 2 milhões por ano. Especializei-me em automação para indústrias farmacêuticas, um nicho lucrativo que poucos dominavam. Tinha escritório próprio, apartamento em Moema, carro importado, tudo conquistado com o combustível que minha mãe me deu quando me abandonou. A necessidade de provar que eu valia mais do que ela imaginou. Foi quando conheci Amanda. Advogada, inteligente, família estruturada. O oposto da minha mãe em todos os sentidos. Amanda valoriza a lealdade acima de tudo. Quando soube da minha história, chorou comigo. Disse que seria a família que eu nunca tive. Em 2 anos de namoro, ela se tornou minha âncora emocional. A pessoa que me fez acreditar que eu merecia ser amado sem condições. Pedimos em casamento em dezembro de 2023. Ela disse sim chorando, dizendo que eu era o homem mais íntegro que ela já conheceu. Marcamos o casamento para maio de 2024. Festa grande, 300 convidados, igreja histórica no centro de São Paulo. Amanda queria que fosse perfeito, uma celebração não só do nosso amor, mas da família que estávamos construindo juntos. Durante os preparativos, uma questão me atormentava. Amanda perguntou se eu convidaria minha mãe. Não por maldade, mas porque queria entender como eu me sentia. A verdade é que eu não sabia. Parte de mim queria que ela visse quem eu me tornei sem ela. Outra parte não queria dar a ela a satisfação de participar do momento mais importante da minha vida. Foi tia Rosa quem me ajudou a decidir. Ela disse que eu deveria fazer o que me desse paz, não o que me desse vingança. Se eu quisesse convidar, que convidasse. Se não quisesse, que não convidasse. Mas que fosse uma decisão minha, não uma reação à dor que ela me causou.
Pessoas maduras tomam decisões baseadas no futuro, não no passado. Decidi que não a convidaria. Não por rancor, mas porque ela não fazia mais parte da minha vida. Não conhecia Amanda, não participou da minha formação, não esteve presente nos momentos difíceis. Por que estaria presente no momento de glória? Casamento é sobre família, e família é quem escolhe ficar, não quem aparece quando convém. Mas 3 semanas antes do casamento, recebemos uma ligação inesperada. Amanda atendeu o telefone do escritório. Era uma mulher chorando, desesperada, pedindo para falar comigo. Dizia que era Patrícia, minha mãe, que tinha conseguido meu contato através de um investigador particular, que precisava urgentemente falar comigo. Amanda me passou o telefone. 15 anos depois, eu ouvia novamente a voz da mulher que me abandonou. Estava diferente, mais velha, mais cansada. Chorava enquanto falava. Dizia que tinha cometido o maior erro da vida dela, que pensava em mim todos os dias, que Ricardo tinha morrido em um acidente de carro 2 anos antes e que agora ela estava sozinha em Londres, sem dinheiro, sem família, sem nada. Ela implorava para voltar ao Brasil. Dizia que queria conhecer Amanda, que queria fazer parte da minha vida novamente, que tinha muito a se desculpar e muito amor a oferecer. Chorava dizendo que eu era tudo que ela tinha no mundo, que sem mim ela não tinha motivo para viver. Escutei tudo em silêncio. Amanda segurou minha mão, dando apoio. Quando minha mãe terminou de falar, eu respirei fundo e respondi com uma calma que eu mesmo não sabia que tinha. Disse que sentia muito pela morte de Ricardo e pela situação dela, mas que ela tinha feito uma escolha 15 anos atrás, e eu tinha feito a minha também. Desliguei o telefone. Amanda me abraçou e disse que estava orgulhosa de como eu lidei com a situação. Mas eu sabia que isso não tinha terminado. Minha mãe não desistiria fácil. Mulheres como ela nunca desistem quando precisam de algo, e ela precisava muito de mim agora. E você, o que teria feito no meu lugar? Teria dado uma segunda chance para quem te abandonou na infância? Me conte nos comentários sua experiência com perdão e família. Uma semana depois, ela apareceu na porta do meu escritório. Magra, envelhecida, cabelos grisalhos, roupa simples. Nada restava da mulher vaidosa que me abandonou 15 anos atrás. Minha secretária me ligou avisando que uma mulher dizia ser minha mãe e insistia em me ver. Desci até a recepção e lá estava ela, segurando uma foto minha de criança, chorando. Ela se levantou quando me viu e tentou me abraçar. Eu dei um passo para trás. Não por crueldade, mas porque não conseguia processar aquela situação. Era como ver um fantasma do passado tentando voltar à vida. Ela disse que tinha vendido tudo em Londres para voltar ao Brasil, que só tinha dinheiro para ficar 2 meses em um hotel barato, que depois disso não sabia o que fazer. Levei ela para uma cafeteria próxima. Ela falou por 2 horas seguidas tentando explicar os últimos 15 anos. Contou que Ricardo nunca deixou ela me trazer para Londres, que ele era controlador, possessivo, que isolou ela de todo mundo, que ela tentou me ligar várias vezes, mas ele descobria e fazia escândalo, que vivia uma prisão dourada, dependendo financeiramente dele para tudo. Disse que quando Ricardo morreu, descobriu que ele tinha deixado tudo para a família dele na Inglaterra, que ela não tinha direito a nada porque nunca se casaram oficialmente, que teve que vender as joias e roupas para conseguir dinheiro para a passagem de volta, que passou 2 anos dormindo em abrigos de Londres, fazendo faxina para sobreviver. Chorava enquanto falava, pedindo perdão. Dizia que sabia que não merecia, mas que queria uma chance de conhecer o homem que eu me tornei, que queria estar no meu casamento, conhecer Amanda, ser a mãe que nunca foi, que tinha aprendido a lição e que agora valorizava a família acima de qualquer coisa. Eu a escutei em silêncio. Parte de mim sentia pena dela, outra parte sentia raiva por ela só voltar quando precisava de algo. Quando terminou de falar, respondi que entendia a situação dela, mas que não podia simplesmente fingir que 15 anos não aconteceram, que ela não conhecia nada sobre mim, sobre minha vida, sobre meus valores. Ofereci ajuda financeira para ela se estabelecer. Um apartamento pequeno, alugado por 6 meses para ela se organizar. Dinheiro para começar uma vida nova, mas deixei claro que isso não significava que ela faria parte da minha família novamente. Que família se constrói com presença, não se recupera com desespero. Ela implorou para ir ao casamento.
Disse que não precisava sentar na mesa da família, que podia ficar no fundo da igreja só para me ver feliz. Que sonhava há 15 anos com o dia do meu casamento. Que queria conhecer Amanda, agradecer por ela me amar. Que seria a última coisa que pediria na vida. Falei que pensaria, mas por dentro já tinha decidido. Meu casamento seria sobre o futuro que eu construí, não sobre o passado que me destruiu. Tia Rosa estaria lá, meus amigos verdadeiros, a família da Amanda. Pessoas que escolheram estar na minha vida quando eu não tinha nada a oferecer, não quando eu me tornei bem-sucedido. Nos dias seguintes, ela me ligava toda manhã. Mandava mensagens longas contando sobre seu dia, tentando se aproximar. Comprava presentes para Amanda sem conhecê-la. Aparecia no meu prédio com flores. Estava desesperada para reconquistar um lugar que ela voluntariamente abandonou. Amanda ficou dividida. Entendia meu lado, mas sendo mulher e futura mãe, sentia pena de Patrícia. Disse que talvez uma chance não fizesse mal, que as pessoas podem mudar. Mas eu conhecia minha mãe melhor que ninguém. Ela não havia mudado por amor, havia mudado por necessidade. E necessidade não gera amor verdadeiro, gera oportunismo. Uma semana antes do casamento, tomei uma decisão definitiva. Liguei para ela e disse que não estaria no casamento, que respeitava o sofrimento dela, mas que meu perdão não significava reconciliação, que ela era bem-vinda na minha vida como conhecida, mas nunca mais como mãe. Esse título pertencia à tia Rosa, que o conquistou com presença diária. Se esta história está te tocando, se você acredita que há justiça nas escolhas que fazemos, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio mantém estas histórias vivas e mostra que família verdadeira se constrói com lealdade, não com sangue. No dia do casamento, 18 de maio de 2024, acordei com uma sensação estranha. Não era nervosismo de noivo, era algo mais profundo. Uma mistura de alívio e melancolia. Amanda dormia ao meu lado no hotel onde passamos a noite anterior, seguindo a tradição de não nos vermos antes da cerimônia. Olhei pela janela e vi São Paulo acordando, a cidade que me acolheu quando minha própria mãe me rejeitou. Às 9 da manhã, tia Rosa chegou ao hotel com o café da manhã. Ela estava radiante, usando um vestido azul marinho que compramos juntos especialmente para o dia. Sentou na cama ao meu lado e disse que estava orgulhosa do homem que eu me tornei. Que meu pai estaria feliz se estivesse vivo. Que ela considerava aquele dia o mais importante da vida dela também, porque estava vendo seu filho se casar. Enquanto tomávamos café, ela me contou que minha mãe havia ligado para ela 3 dias antes. Patrícia sabia que tia Rosa estaria no casamento e implorou para ela me convencer a mudar de ideia. Disse que estava se hospedando num hotel a 2 quilômetros da igreja, que só queria me ver de longe, que prometia não causar problemas, só queria a chance de ver o filho que abandonou realizando o sonho do casamento. Tia Rosa disse que ouviu tudo em silêncio e depois respondeu com uma firmeza que eu nunca tinha visto nela. Disse para Patrícia que ela perdeu o direito de ser chamada de mãe no dia que escolheu um estranho em vez do próprio filho. Que eu tinha crescido, me formado e construído uma vida sem ela. Que naquele dia, ela seria apenas uma espectadora da felicidade que ela não ajudou a construir. Durante os preparativos na igreja, meus amigos notaram que eu estava mais quieto que o normal. Bruno, meu melhor amigo desde a faculdade, perguntou se estava tudo bem. Contei sobre a situação com minha mãe. Ele balançou a cabeça e disse que eu estava certo. Que casamento é sobre celebrar o futuro com quem escolheu estar presente, não sobre dar segundas chances para quem só aparece quando convém. A igreja estava linda. Flores brancas e douradas, música suave, 300 convidados que realmente faziam parte da nossa vida. Vi colegas de trabalho, professores da faculdade, a família inteira da Amanda, vizinhos que me viram crescer, pessoas que me conheciam de verdade, que sabiam da minha história, que torciam pela minha felicidade. Fiquei no altar esperando Amanda. O padre, Dom Fernando, que me conhece desde criança porque frequento a igreja com tia Rosa, me deu um sorriso encorajador. Ele sabia da minha história familiar e sempre me disse que Deus coloca as pessoas certas em nossas vidas no momento certo. Que tia Rosa não foi acaso, foi providência. Quando a música nupcial começou, todas as cabeças se viraram para a entrada da igreja. Primeiro vieram as madrinhas, depois os pajens,
depois as damas de honra. Finalmente, Amanda apareceu. Vestido de rendas, véu longo, buquê de rosas brancas. Mais linda do que eu jamais tinha visto. Ela caminhava com o pai, um homem simples, mas presente, que nunca perdeu uma apresentação escolar dela, nunca faltou a um aniversário. Enquanto Amanda caminhava em minha direção, tive uma epifania. Não era sobre o que eu perdi quando minha mãe me abandonou. Era sobre o que eu ganhei. Ganhei força, independência, capacidade de valorizar quem realmente importa. Ganhei tia Rosa como mãe verdadeira. Ganhei a capacidade de amar Amanda sem medos, porque aprendi cedo que amor verdadeiro não abandona. Amanda chegou ao altar sorrindo, mas vi lágrimas em seus olhos. Ela sabia o peso daquele momento para mim. Não apenas pela felicidade do casamento, mas pela coragem de construir uma família nova sem deixar o passado envenenar o futuro. Quando ela pegou minha mão, sussurrou no meu ouvido que me amava e que juntos escreveríamos uma história diferente. O padre começou a cerimônia falando sobre compromisso, lealdade e presença. Sobre como família não é apenas sangue, mas escolha diária de estar presente na vida do outro. Suas palavras ecoavam na igreja, mas para mim tinham um significado especial. Cada palavra confirmava que eu tinha feito as escolhas certas, com as pessoas certas, no momento certo. Durante os votos, Amanda falou sobre como eu a ensinei que família se escolhe, não se herda. Que conhecer minha história a fez valorizar ainda mais o pai presente que ela teve. Que queria construir comigo uma família baseada em presença, não em promessas vazias. Quando chegou minha vez, agradeci publicamente a tia Rosa por ter sido a mãe que eu precisava, não apenas a que recebi por acidente genético. A cerimônia foi perfeita. Nenhum drama, nenhuma interrupção. Apenas amor, alegria e pessoas que realmente importavam. Quando o padre nos declarou marido e mulher, beijei Amanda sabendo que aquele era o início de uma história diferente. Uma história onde presença vale mais que sangue, onde lealdade supera conveniência. Durante a festa, tia Rosa fez um discurso emocionante. Disse que me criou como filho desde os 10 anos e que aquele dia era a coroação de uma jornada difícil, mas vitoriosa. Que eu transformei abandono em força, rejeição em sabedoria. Que Amanda havia ganhado não apenas um marido, mas um homem que sabia o valor da família verdadeira. A igreja inteira aplaudiu de pé. Foi durante o jantar que aconteceu algo que eu não esperava. O garçom se aproximou da nossa mesa e disse que uma mulher na porta da igreja queria entregar algo para mim. Descreveu uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos, que chorava e segurava um envelope. Minha mãe havia encontrado uma forma de se fazer presente mesmo sendo excluída. Amanda segurou minha mão e disse que a decisão era minha. Eu poderia ignorar ou poderia ver o que ela queria deixar. Decidi ir até lá. Não por curiosidade, mas para encerrar aquela situação definitivamente. Caminhei até a entrada da igreja e a vi parada do outro lado da rua, segurando um envelope branco. Atravessei a rua. Ela estava magra, envelhecida, vestindo um vestido simples que claramente havia comprado especialmente para aquele dia. Quando me viu, começou a chorar. Estendeu o envelope e disse que era uma carta que escreveu para mim, mas que não conseguiria entregar pessoalmente. Que queria apenas que eu soubesse que estava feliz por me ver tão bem, mesmo sabendo que não merecia estar ali. Peguei o envelope e disse que desejava uma vida boa para ela, mas que nossos caminhos eram diferentes agora. Que esperava que ela encontrasse paz e que construísse uma vida própria, sem depender emocionalmente de relacionamentos que ela mesma destruiu. Ela acenou com a cabeça, me abençoou e se afastou caminhando. Foi a última vez que a vi. Voltei para a festa sem abrir a carta. Amanda perguntou o que havia acontecido. Contei rapidamente e guardei o envelope no bolso do paletó. Aquela noite era sobre nós, sobre o futuro, sobre a família que estávamos construindo. O passado podia esperar. 3 dias depois, durante a lua de mel em Santorini, abri a carta. 5 páginas de desculpas, explicações e súplicas. Ela contava sobre os 15 anos em Londres, sobre como se arrependia de cada dia longe de mim, sobre como descobriu tarde demais que dinheiro não substitui família. Terminava pedindo apenas que eu fosse feliz,
que não deixasse a amargura envenenar minha vida como ela deixou que a ganância envenenasse a dela. Li tudo em silêncio na varanda do hotel, com Amanda dormindo ao lado. Quando terminei, rasguei a carta em pedaços pequenos e joguei no mar. Não por raiva, mas por libertação. Aquelas palavras eram sobre o passado. Eu estava vivendo o presente e construindo o futuro. Hoje, 2 anos depois, Amanda e eu esperamos nosso primeiro filho. Um menino que se chamará Miguel, em homenagem ao meu pai. Ele crescerá conhecendo o avô que nunca conheceu através das histórias que tia Rosa conta e conhecerá a força que se ganha quando transformamos abandono em determinação. Ele nunca conhecerá a mulher que me gerou, mas conhecerá a mulher que me criou. Minha mãe nunca mais tentou contato. Soube por conhecidos que ela conseguiu um emprego como cuidadora de idosos e que mora sozinha num apartamento pequeno na Zona Leste. Torço para que tenha encontrado paz. Mas nossa história terminou naquele dia, no aeroporto, 15 anos atrás. Se você chegou até aqui, se esta história te tocou de alguma forma, deixe um comentário contando como você definiria família verdadeira. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que abandonar é uma escolha, mas superar também. E se ainda não está inscrito, junte-se a nós. Aqui compartilhamos histórias de homens que transformaram rejeição em força e construíram suas próprias definições de família.